Oi, gente, pensei muito antes de colocar esse vídeo, porque aconteceram alguns imprevistos aí no decorrer da maquiagem. Eu não ia colocar, mas depois pensando bem, achei válido, porque isso já aconteceu comigo em atendimento. Então eu precisei na hora, assim, desenrolar o erro, sabe? Resolver. E eu acho que é importante, até se acontecer isso com vocês, eu, de uma certa forma, poder ensinar como é que eu faço para consertar. Então, eu espero que vocês gostem, apesar de tudo. Já limpei a pele da minha modelo, daí tô vindo com o sérum antioxidante da Anairana. Esse sérum ele pode ser usado em pele oleosa, tá? Ele não tem aquele aspecto de óleo pesado, ele é mais como uma aguinha, então é bem leve, mas hidrata bem o rosto. Gosto muito desse produto. E depois disso, eu venho com o Pore Professional da Benefit, que é um primer. E esse primer, ele vai ajudar a desfocar essas áreas onde tem os poros dilatados, onde tem os buraquinhos, sabe? Então é importante você colocar ele em cima de onde tem os poros. Pode ir dando algumas arrastadas ou vai dando batidinhas também com o pincel que dá tudo certo. Depois eu venho com a base e foi aí que começamos o erro. Eu coloquei duas bases da Milani, eu perguntei à minha amiga qual a base ela usava, ela me falou que era 6 da Milani com uma da Maybelline. Só que eu acho que na hora eu lesei. Eu pensei que era só essa número 6. E aí quando eu fui aplicando, a base ficou clara. E aí eu disse, não, vou terminar de aplicar, vou misturar com a outra tonalidade da Milani para ver como é que vai ficar. Se der tudo errado, eu tiro. Se eu conseguir consertar, ótimo. E aí eu vim com a base da Milani e fui dando batidinhas assim nas extremidades da cor mais clara, mas não fui adiantando muita coisa. Mas beleza, eu disse, vamos lá, vamos seguir e ver se consigo consertar com pó. Depois eu vim com o corretivo da Tracta, eu usei duas tonalidades. Por quê? Essa tonalidade era muito clara e a outra tonalidade poderia ser que ficasse já muito próximo ao tom de pele. Então eu misturei para dar a cor certa. Só que aí a cor que está predominando é a cor mais escura, tá? E não a cor mais clara porque o rosto também já está mais claro. Então, fui fazendo toda a área central, nariz, testa, queixo. Vou dando batidinhas com a esponja para ir esfumando todo esse produto. Batidinhas leves, gente. Cuidado, porque lembra que tem uma base aí embaixo, tá? Para não vir colocando muita força e ao invés de esfumar, você ir tirando os produtos. Então, coloco abaixo dos olhos também. Vou fazendo todas as marcações. Coloco um tiquinho da cor mais clara e vou esfumando. Depois eu vim com a base Maybelline, que é a base que ela tem, e fui fazer os contornos com essa base. E aí, na hora dos contornos, a coisa foi até melhorando, foi resolvendo e tal. Agora, gente, uma coisa importante que eu quero falar aqui pra vocês, tá? Não justificando o erro da base clara, jamais. Só que eu percebi isso em outros vídeos, quando eu vejo em vídeo e quando eu vejo pessoalmente. Eu uso a iluminação de cima e o ring light. O ring, ele é muito central, então acaba que ele foca muito a luz no rosto. E as extremidades, ombro, pescoço, vai ficando mais escuro, tá? Então, deu um descontinho só por conta disso, tá bom? E aí, terminei os contornos, vou aplicar o pó. Gente, vocês lembram que no vídeo passado eu falei pra vocês, gente, cuidado com o pó, não coloque o pó muito da tonalidade da pele da cliente, quando o corretivo estiver molhado, porque pode oxidar? Pois bem, queridos, foi o que aconteceu neste vídeo, então eu tô mostrando o erro na prática, tá ótimo. Fui colocar o pó, que é o pó banana, que eu uso muito, já usei demais, sempre deu certo. Só que esse corretivo da Tracta que eu usei, ele é muito cremoso, ele é diferente daquele mate. Então ele tava muito molhado. Então perceba que na hora que eu fui aplicando o pó, o corretivo, ele... Corretivo não. Na hora que eu fui aplicando o pó, ele foi oxidando. Ele foi grudando em umas partes e oxidando. E aí eu vim com o pó. Na hora do pó eu disse, ou eu conserto esse negócio, eu não me chamo Natália, queridos. Então eu fui aplicando esse pó por todo o rosto, dando varridinhas, tirando o excesso desse pó mais amarelado, pra ver se dava certo, selando todo esse rosto, rezando uma Ave Maria, um Pai Nosso, fazendo oração e tudo mais, toda nessa vibe, pra ver se dava certo. E aí fui lá me esforçando, né? Porque, gente, já aconteceu isso exatamente em atendimento. E eu não tinha como tirar a maquiagem toda da cliente, porque eu tiraria, mas eu não tinha como tirar. Então, mas graças a Deus no final desse dia deu certo do atendimento. E aí fui fazendo os contornos com o pó da linha Bruna Tavares. Só as marcações de contorno mesmo. E esse tipo de erro, gente, já aconteceu comigo não só com pele negra, pele clarinha também, com vários tons de pele já aconteceu, de errar o tom de base, tentar consertar, e faz parte.
faz parte da nossa profissão, faz parte desse tipo de imprevistos. E fui realçando aí os contornos, e principalmente na testa, para dar uma impressão, né, um sombreamento bonito. Ficou um pouco forte, mas no final tudo vai dar certo. E aí eu vim com o bronzer, que eu acho que ia combinar muito com o tom de pele da minha modelo, para depois eu vir com esse blush aí da Bruna Tavares. Gente, ele é vermelho, ele é maravilhoso, só que tem que usar um tiquinho, tá? Perfeito e lindo. E agora contorno do nariz com um pincel maiorzinho para esfumar. Vou fazendo os traços das laterais com a mesma tonalidade de contorno que eu usei no rosto dela, só que menos produto, tá? Menos carregado. Depois disso, iluminador. Vou usar o da Boca Rosa. Começo com essa tonalidade aí do meio. Vou colocando no centro do rosto, ponta do nariz, para dar um aspecto de nariz mais empinado. Depois, aí no centro do rosto, para ficar bem bonito na foto. E nas laterais. Nas laterais, ele ficou um pouco manchado, mas depois eu vim com blush e fui corrigindo tudo. Então, eu vou só espalhando. E aí, eu venho com o pincelzinho que eu usei o contorno, que eu usei o blush, e vou ajeitando tudo. Depois, a bruma, vou usar essa da Ruby Rose, que ela é uma bruma glow, tem um brilhinho, pra selar tudo. E quando secar, eu começo com os olhos. Corretivo caramelo em toda a pálpebra, coloco mais no centro, tá? E com a esponja, eu vou espalhando esse corretivo por todo o olho. Cuidado também com esses corretivos mais claros. Se você for fazer digamos, uma sombra mais leve, tenta usar um corretivo que seja mais próximo ao tom de pele dela, tá? Como eu ia fazer um cut, era uma maquiagem mais carregada, deu tudo certo. Vou usar a paleta da Ludurana, que é uma paleta maravilhosa. Começo com esse tom mais de laranja. E aí, vamos lá, vou esfumando tudo isso. Coloco a sombra lá no final e vou puxando essa sombra lá pro início. Essa maquiagem vai ser uma maquiagem mais artística, tá? Então, a maquiagem acaba sendo mais elaborada, com um pouco mais de cor, mais pigmento. Então, vou colocando desde lá de fora até lá de dentro com um pincel de esfumar fofinho. Cuidado para não chegar tão próximo à sobrancelha, tá? Só vai chegar próximo à sobrancelha quando você começar a esfumar. Você não pigmenta próximo a essa região. Depois eu venho com outra tonalidade, essa tonalidade de vinho, e com um pincel menor, e vou fazer exatamente a mesma coisa. A diferença é, você vai colocar ela mais embaixo do que a primeira sombra. Eu tinha uma dificuldade muito grande em fazer o olho arredondado, porque eu não sei. Talvez fosse na forma como eu apoiava o pincel na minha mão, ou como eu atendia. Mas, gente, imagina um círculo. Tenta fazer um círculo aí no olho dela. Tenta desenhar bem esses círculos, esse círculo com movimento de vai e vem, para você deixar o formato exatamente como você quer e não sair esfumando de qualquer jeito. Então, vou pigmentando toda essa área para depois vir fazer o cut. Vim com o corretivo, o mesmo corretivo que eu usei, um pincel de cerdas sintéticas durinho, e vou só fazendo o recorte, puxando esse corretivo para baixo, fazendo uma semilua, digamos assim. E vou fazer ele só até a metade do olho, tá? O excesso de produto fica lá dentro. Lá fora vem só... Não, vocês entenderam. E aí eu vou colocando agora um pigmento. Ah, Nath, mas ficou roxo aí essa parte do corretivo porque misturou com a sombra. Não tem problema, porque o pigmento que a gente vai usar, ele vai ficar por cima desse roxo, sabe? Não vai aparecer essa tonalidade. Eu vou usar um pigmento meio nude e coloco com um pincel pequenininho, porque eu não quero ultrapassar essa linha do cut, tá? Então, eu vou colocando até chegar lá no final. Esse pigmento, ele é muito lindo, muito lindinho mesmo. Vou colocando até chegar lá no final, dando batidinhas, me certificando que esse produto, ele tá colando mesmo aí na pálpebra. Depois eu venho com o pincel gordinho, o primeiro pincel que a gente usou, com a primeira sombra, e vou fazendo a transição de cores, para esse cut ele não ficar muito marcado. Vou dando varridinhas, para depois vir com outro pincel e com a cor mais escura e fazer exatamente a mesma coisa, tá? Dando varridinha para as laterais. E aí, delineador, vou usar um delineado da Candice Berenice, fazendo um traço retinho, um traço simples, que eu adoro. Não sei se você gosta, mas eu amo. E aí, borrei um pouquinho lá em cima. Gente, essa maquiagem tá tudo. E aí, eu vim fazer a sobrancelha dela. Eu limpei o borradinho do pigmento lá em cima com cotonete mesmo. Nossa senhora, ó. Com cotonete mesmo.
E aí vou fazendo a sobrancelha, só puxando. Minha amiguinha, ela estava dormindo, por isso que a cabeça dela balança um pouco. Não sei se os clientes de vocês dormem, mas as minhas clientes, elas dormiam muito. E eu deixava as bichinhas dormir, elas gostavam. E aí vou fazer a sobrancelha para depois vir com a máscara para cílios. A máscara, no caso de usar os cílios postiços, acaba não interferindo tanto, assim. É só para pigmentar mesmo os cílios, deixar tudo pretinho. Então, eu vou aplicando desde a raiz até a ponta, para depois fazer a parte inferior dos olhos. Nesse caso de não estar conseguindo abrir os olhos, era porque a minha amiga, ela estava dormindo. Mas isso acontece muito com o cliente também. Às vezes elas não conseguem, né, abrir os olhos assim pra gente fazer a parte inferior. E assim, gente, vai no tempo delas. Não adianta tentar forçar, porque aí a cliente ela pode querer chorar, né, os olhos lacrimejar, então vai no tempo dela, vai colocando de pouquinho em pouquinho. Agora tem que ser rápida, tá? Não adianta também fazer muito lentinho não, vai rápida pra ser da melhor forma possível. Lápis de olho, escolhi um lápis de olho vermelho, do tom da sombra que a gente usou. Coloquei os cílios postiços e o batom que eu resolvi colocar foi um gloss com cor. Esse tom que é um pouco um rosa mais quente, né? E ficou linda essa tonalidade. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem dessa maquiagem. Apesar de todos os imprevistos, eu consegui resolver. Como eu falei, às vezes no vídeo, gente, estoura um pouquinho o rosto por conta da luz do ringue, que fica muito próximo. Mas vão lá no meu Instagram para vocês verem a foto real, né, de como ficou essa maquiagem, de como ficou a pele. Espero que vocês tenham gostado da forma como eu contornei, né? Seria muito mais fácil eu não postar esse vídeo aqui pra vocês, eu não falar que eu errei, não mostrar os meus erros, mas isso é uma coisa que acontece comigo sempre, acontecia muito nos atendimentos. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, não sou uma maquiadora perfeita, erros vão acontecer, o que importa é a gente corrigir e a gente aprender com eles. Tenho certeza que no meu próximo tutorial para pele negra eu já vou conseguir consertar vários erros que aconteceram nessa maquiagem, mas ainda assim a minha modelo, minha amiga, ela amou a make, ela é maquiadora também, eu pedi para ela avaliar um pouco ao vivo, ela disse que estava tudo certo, tudo em ordem, né? Às vezes a câmera meio que fica diferente, mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo, curta esse vídeo, compartilhe, e é isso, beijos!